galera, seja bem-vindo a mais um estudo do mercado e hoje aconteceu um movimento incrível, um movimento top e fica aí porque você vai se surpreender, beleza? Vamos pra cima. Galera, olha só o que eu falei pra vocês. Já se inscreva no canal, tá massa, a galera tá seguindo, realmente tá se inscrevendo aí, seguindo, tá se inscrevendo e tá sendo top. Então se inscreve, manda esse conteúdo para o máximo de pessoas possível porque vai ser top e é a tua forma também de estar contribuindo com a nossa história, tá fazendo parte da nossa história, na verdade, né? Galera, olha só o Ibov, né? O Ibov chegou naquele ponto lá, já tá dando um ponto de, já chegou no ponto de resposta, já tá dando resposta, tá certo? Nós temos uma estrutura que foi quebrada para baixo já. A gente tem ali um sweep de liquidez, né? E já um reteste desse ponto. Vocês vão ver nitidamente mais esse movimento no próprio mini índice. Aqui no do Ibov não tem muita coisa a se fazer, até porque nós estamos aguardando uma mudança de caráter desse range aqui que está sendo criado, né? Que foi criado, na verdade, foi estabelecido, mas ele precisa agora perder esses fundos para a gente poder denominar uma mudança de caráter nesse ponto. Porém, olha só o que aconteceu no mini índice. Cara, o que eu falei para vocês ontem, galera, se liga que isso aqui é liquidez, ó. Eu falei que isso aqui era liquidez, existe esse order block aqui nessa região, e eu entrei aqui nesse trade, exatamente nesse ponto aqui, ó, no reteste do movimento, foi top demais, e aí ele foi e me pagou 1000 pontos, tá bom? Tinha esticado ali meu alvo um pouco mais, na verdade bateu acima de 750 pontos, só que é o seguinte, eu vi que de fato já estava no fundo de movimento, e que o alvo seria mais acima, então o meu primeiro alvo estava aqui por conta dessa mudança aqui, ó, nessa quebra de estrutura desse fractal, né? Então, nesse movimento aqui, ó, meu alvo estava exatamente nesse order block aqui para agular os 1000 pontos. Então, foi bem top, foi bem interessante. E aí eu vou explicar o racional desse trade para vocês, mas eu deixei bem claro e nítido essa movimentação. Inclusive, na comunidade, o aluno que está lá na comunidade, que é aluno de fato, sabe do movimento. Por quê? Porque eu faço ali, eu envio um mix de variações, tá certo? O que pode acontecer e como vai acontecer. E hoje o mini índice abriu para baixo, né, capturando a liquidez ali do sell side liquidity, no caso, e aí ele fez um movimento contrário, né, e o dólar também, o dólar abriu de uma alta e jogou o mercado para baixo, preço para baixo. Já é sempre assim, galera, busca liquidez e impulsiona. Então isso aqui foi um movimento bem interessante, inclusive eu tinha falado lá na comunidade que ficassem atentos lá, eles ficassem atentos para não perder esse fundo. Então só comprar com confirmação. Confirmação aqui, galera, ó, confirmaçãozinha que eu deixei, eu sempre falo para vocês, né? Confirmation entry. E foi o que aconteceu. No tempo gráfico menor, já lá no próprio order block, né? Que ele viu fechar de fato esse order block. Olha só o que aconteceu lá no minuto. A racionalidade do trade foi essa. O movimento tinha chegado lá embaixo, né? Capturando a liquidez dessa extremidade. Fez um minor boys ali, um boys de uma estrutura menor. E aí ele faz o choque desse movimento. Esse movimento de gap aqui, muita gente se confunde e pensa, ah, mas isso aqui seria o topo. Tá errado de pensar assim? Não. Inclusive, ele deu outra oportunidade aqui, ó, fechando em balance aqui no tempo gráfico de 1 minuto. Mas esse movimento aqui é como se tivesse um candle aqui, galera, ó. Esse fundo e esse topo, tá vendo, ó? E aí ele deixa a liquidez, né? Faz fundo, ó. Faz um triângulozinho aqui, ó. Pá, tá vendo? Deixa a liquidez nas duas extremidades. Isso aqui tava muito top, muito gostoso esse trade, galera. Foi muito gostoso. Sabe aquele trade gostoso que você pega e pá, seta a madeira para cima e você pega o trade ali tranquilo? Exatamente, é esse movimento aqui, cara. E ele deixa a liquidez nas duas extremidades, então, para o lado que ele abastecer, ele vai capturar o movimento contrário, faz o reteste e, ó, pau na máquina. É assim que acontece. Foi o que aconteceu aqui. Capturou liquidez, ó, faz o minor boss também dessa estrutura, já estava na região de 15 minutos, do order block de 15 minutos, deixa a liquidez nas duas extremidades, captura primeiro embaixo, vem, ó, deixa mais liquidez aqui, fazendo indução, né? O pessoal achar que aqui é LTA, não, aqui é uma resistência, né? Mas pode ser aqui também uma LTB, né? Aqui nesse ponto. E aí essa Dianda gosta desse movimento, né? Afinal de contas, todo mundo é treinado para isso aí no YouTube. Então, quando a galera vem aqui, ó, que faz a manipulação. E nessa manipulação, o que ele faz? Ele muda o caráter dessa estrutura. E ele volta para retestar buscando um order block. Meu irmão, que delícia esse trade, cara. Mas, meu irmão, mas muito top, muito top. E foi a famosa confirmação, cara. Um trade aqui. Meu irmão, eu vou ser bem sincero a vocês. A gente toma stop? Toma stop. Eu tomo stop, tomo stop. Não vou mentir. Mas, cara, eu não lembro o dia que eu tomo stop. E eu sempre pegando o trade lógico, sempre bem alinhado, sempre a favor do movimento, entendendo as subestruturas que muita gente tem dificuldade. E aí eu entro e jogo para cima, né? Eu caio matando. Então, desse ponto, retestou esse movimento, ó.
tocou lá, acionou meu trade, olha só como ficou o stop, 150 pontos, como eu sempre falo, stop lá, de fato, no order block, tá vendo? No início do order block, cobrindo o fundo, bem protegido, e o alvo lá em cima, 1000 pontos, cara. Então, ele retornou, né? Mas ele retornou para, de fato, fechar esse embalo. Esse movimento foi, de fato, muito agressivo. Inclusive, já mudando o caráter de estrutura maiores, né? Para poder fazer um flip ali também. Então, ele foi buscar o alvo lá em cima e foi, de fato, o que aconteceu. E a liquidez que eu comentei com vocês, eu até podia esperar, mas eu fui dar uma descansada porque eu estava estudando, galera. Eu estava lendo, aliás, né? Estudar, ler. Entendeu? Eu gosto de ler sempre. Eu tenho hábitos noturnos. E aí eu estava lendo e aí acabei me empolgando, amanheci o dia, emendei para operar, pensando na doideira, né? E aí eu acabei ficando cansado e fui descansar. Mas olha só, liquidez aqui nesse ponto, e aí ele captura a liquidez, mas se você for prestar atenção, ele quase chega naquela região, mas tem um ponto aqui, ó, de interesse bem interessante, bem importante ali, né, na verdade, que aí ele buscou, né? Mas eu que podia deixar, né, lá, olha só, 1.400 pontos ali de take, mais 1000 pontos, cara, dinheiro bom no bolso, e aí eu sabia que ia acontecer um movimento como esse, depois ele derrete. Lá naquela região, lá naquele ponto, ele até acontece o quê? Um flip, né? Olha só que interessante. Um movimento aqui de retorno, de virada do preço. Os 5 minutos aqui, acredito que dá para olhar melhor. Olha só que interessante. O order block aqui, ó. Tá vendo? Você pega uma entradinha aqui, ó. 150 pontos acima do topo. Ó, bem protegido. E o alvo onde? Ah, papai, aqui o alvo aqui, né? Nessa estrutura você pode deixar. Tava com 635 pontos, é um trade de 4 para 1 no curto. Mas você poderia surfar até o movimento básico, porque de fato, quando ele vem capturar essa liquidez, é para poder abastecer nesse topo e jogar o movimento contrário. Então aconteceu um flip aqui, o cara que tem essa leitura, meu irmão, é um trade um pouco mais avançado? É, mas você leu isso aqui, você entende que você consegue ter uma percepção aí do movimento através da leitura da racionalidade do trader, beleza? Então aqui foi bem top, uma estrutura que foi um trade indo e voltando. Esses dois movimentos eu falei lá na comunidade que ia acontecer isso, depois ia acontecer isso aqui. Doideira, né, galera? Por isso que é importante você ter o conteúdo. Hoje tem uma pessoa no suporte perguntando o seguinte: Felipe, como é a escola? Galera, a escola é o seguinte, só para vocês entenderem aqui rapidinho. A escola, além da mentoria com as aulas gravadas, de todo o conteúdo, que tem muita gente aí que vende por 3, 4, 5 mil reais, você vai ter uma comunidade onde você vai receber ali o que é que vai acontecer de forma refinada no outro dia. Então você vai ali contextualizando, é material de estudo, sem falar que eu sempre estou plotando lá os movimentos que acontecem no gráfico, um flip, um fake shock, um fake boys, entendeu? A captura de liquidez, um inducement. Então estou sempre compartilhando na comunidade, que é de comunidade no Discord. Meu irmão, se você não se tornar um trader especialista em SMC, aqui na Smart Money Club você não vai se tornar em nenhum outro canto, acredita. Beleza? E aí o que acontece? Esse movimento é o de dois trades que aconteceram hoje, dois trades muito top, gigantesco, de mais de 1.200 pontos, né? Cada um aqui deu 1.400 pontos, esse daqui deu 1.300, então no total deu 2.700 pontos, cara. Então, assim, é a oportunidade que você tem que entender que vão acontecer constantemente. Agora, nesse cenário, o que nós temos? Vamos lá pensar o seguinte, vamos ver aqui, vamos apagar essas referências que nós temos aqui, e aí a gente vamos fazer o seguinte. O que é que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só dar uma olhadinha. Ele perde fundo nesse ponto. Vamos colocar aqui em 15 minutos. Olha lá, ele perde fundo. Está bastante lateral, né? Mas ele já faz uma mudança de caráter, aquela que a gente já esperava que acontecesse. Né? Deixa eu só dar uma conferida aqui rapidinho, que eu não sou otário. Para poder não entender. Pronto, exatamente. Faz a mudança de caráter ali. Cara, tá alinhado, né? Tá bem alinhado. Deixa eu dar só um ajuste aqui, ó, que é importante você pegar na máxima. Cara, ele não faz aí a mudança de caráter de fato, simplesmente está deixando liquidez, embora isso aqui é uma captura de liquidez desses fundos, então tem que ter cuidado, tá? Estabelecer um range aqui, ó, é sadio fazer isso, Felipe? Cara, é e não é, por quê? Porque a gente precisa ter a confirmação. Mas é muito provável, anote o que eu estou falando, viu, galera? Anote o que eu estou falando, que amanhã ele perca esse fundo. Ele perca esse fundo e aí fica bem melhor, fica mais interessante para a gente. Entendeu? Porque aí ele vem mitigar um outro range, a outra região aqui, ó, nesse ponto, e a gente vai ter order block, que é ponto de parada do preço. Qualquer mulganga, qualquer multreta, qualquer coisa que acontecer aqui, ó, pode acionar uma venda para poder surfar o movimento para baixo. Então, assim, eu não vou mexer muito aqui no mini índice, não, porque esse movimento agora está detalhado. E outra coisa, né, galera? Vemos e convenhamos, eu sei que vocês aí estão também na luta para pegar um trade, uma coisa ou outra para aprender, mas, meu irmão,
eu tô de buchinho cheio, né? Eu tô arrotando ômega 3, né? Hoje foi liquidez que foi capturada e os tubarões paparam, eu que sou um tubarão sharkzinho ali, tô ali no meio também, assim como todos nós aqui do canal. A gente também pegou aquele restinho, né? Da sardinha. Então é o ômega 3 que a gente tá arrotando aí. Então já estou de buchinho cheio. Amanhã o que é que eu vou fazer? Eu vou aguardar a movimentação do mercado, vou ver como é que ele se comporta. Do jeito que ele se comportar aqui, o que ele acionar ali dentro do que foi estabelecido, aí, meu irmão, eu meto marcha. Mas para dizer a vocês aqui que é um range que tá certo, que você tem que pegar esse range e traçar aqui, cara, não rola, beleza? É importante que ele de fato perder esse fundo e aí a gente tem uma estrutura melhor, tá bom? Para poder consagrar aqui alguma coisa. Então, se ele perde esse fundo, pô, a gente tem um range melhorzinho aqui para trabalhar, a gente tem uma coisa muito mais palpável e plausível ali para a gente poder estar montando um trade, beleza? Então vamos aguardar esse movimento do mini índice, vamos aguardar aí. Se você estiver na comunidade, fazer o seguinte, amanhã durante o pregão eu atualizo você lá na comunidade e tenha lá o chat geral que você pode participar e você pode ir ali, ó, aprender. Inclusive eu mandei análise lá hoje, então entra, link na descrição, beleza? No dólar, o que foi que aconteceu? O dólar tinha compartilhado com vocês o seguinte, galera, tem essa liquidez aqui para capturar, e tem essa região aqui, ó. Então, isso aqui como ponto de resposta. Quando ele toca nesse ponto, ele captura a máxima do dia, ele faz ali um buy side liquidity, ele joga o preço para baixo. Então, você que está aqui no canal já está atento, cara, se você viu esse movimento aqui, ó, se você trouxer para 1 minuto, deixa eu ver se ele acionou o gatilho no minuto, como eu foquei no mini índice, que estava muito mais bonito, de fato ele não aciona nenhum trade aqui no dólar, né? O cara que diz assim, ah, eu peguei esse trade aqui com base no SMC. Mentira, mentira. Tá inventando moda. Eu falo mesmo, entendeu? Sou baú para guardar segredo. Então tá inventando moda. Muda o caráter nesse ponto. A única coisa que você podia estabelecer aqui, ó, seria o quê? Esse novo range. Esse novo range aqui, ó, que nem trabalha acima dos 50% para capturar a liquidez. O que vocês poderiam estar esperando? Isso aqui, ó. Mas não chega, o cara aqui disser, não, vendi daqui. Tá doido, tá operando aí outra coisa. Mas SMC não, beleza? Isso aí eu tenho muito tempo aí já de SMC e eu sei do que eu tô falando, tranquilo? Então essa referência aqui ela acaba, né? Isso aqui não tem mais. Nosso ponto de estrutura, do retorno do movimento. Aqui foi uma mudança de caráter. Aqui foi aquele famoso fake shock, né? Para poder de fato mudar. Na verdade, ele muda o caráter dessa tendência para mitigar esse range aqui, ó, como eu tinha falado. Ó. Mitigou esse ponto, trabalhou acima de 50%, capturou a liquidez abaixo dos 50%, ó, chegou lá no ponto resposta, cara. E aí era venda, né? Mas vender como? Se não tem referência. Aqui não é mãe de nada, né? Para poder estar adivinhando para onde vai aqui. Não tem isso. A gente tem realidade, né? Racionalidade. Beleza? No dólar agora que nós temos lá, dentro dessa estrutura, ele não perde fundo, tá vendo? Ele somente faz uma quebra de estrutura desse movimento. Então a gente também tem que analisar, cara. Os movimentos agora estão altamente lateralizados. Ele quebra a estrutura lá embaixo, né? Vamos ver se ele quebra a estrutura lá embaixo, de fato. Quebrou a estrutura também, ó. E agora ele está fazendo o quê? Um movimento para mitigar esse ponto, ó. Tá muito chato, viu, cara? Eu vou ser bem sério com vocês, está muito chato. Bateu o alvo, bateu o alvo. Aqui ainda tem aquela estrutura, tem liquidez lá para cima. Eu acredito que o dólar ainda tenha esse movimento para poder fazer. Então, assim, estabelecer esse range para dizer, ah, venda ali. Não, galera. Venda ali não, tá? É que vocês vão prestar atenção aqui nesse ponto. Preste atenção no retorno desse movimento, ó, tá? Para poder seguir esse movimento de alta, ele ganhar esse topo e também ganhar aquela região ali. Beleza? Esse é o viés que eu tenho para vocês, tá? Mas com muita cautela, tá? Tá um movimento meio periculoso, digamos assim, meio malandro, né? Então cuidado aí. Tranquilo? Esse é o viés que eu tenho para vocês aí, ó. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus. E outra, entra aí, cara, pega esse canal aí, manda pra galera aí, porque, meu irmão, o bicho tá pegando, pô. O negócio tá quente, tô falando para vocês. Vamos embora, vamos fazer a galera realmente ganhar dinheiro aí, para poder vocês verem no mercado ali de forma sadia, saudável de fato mesmo, beleza? Então, ó, beijo no coração de todos, coraçãozinho. Fui, galera. Até amanhã. Valeu. Bons traders aí, viu? Deus abençoe e cuidado de juízo, viu? Gerenciamento de risco para não fazer besteira. Fui.